amadinhos, sejam bem-vindos a mais uma aula, a nossa aula da revisão geral, aula 37. Hoje temos a nossa avaliação, não é assim? Então, aqui nós selecionamos algumas aulas, né? 4 aulas, 4 conteúdos. Então, vamos lá para a revisão? De olho na tela. Nós temos aqui o seguinte, né? A aula, o quê? A aula 3, que falava do emprego de certas palavras, demais separado, ao encontro, de encontro, em princípio, e a princípio, a pá e ao par. Então, aqui nós temos o seguinte, né? Quando que vai ser utilizado demais? Que você já sabe, né? Ela é uma palavra que vai aparecer para intensificar, né? O verbo, ou intensificar o adjetivo, ou o próprio advérbio, tá? Então, aqui na demais é um advérbio. Então, aborreceram muito. Isso nos deixou indignados demais. Estou bem demais. Então, aqui você já vai perceber que é o advérbio, tá? Intensificando o quê? O adjetivo indignados. Vamos observando. Ó, estou bem até demais. Então, aqui, ó, bem é modo, e esse demais está intensificando. Agora, o demais separado, o que nós temos, né? É uma locução adverbial. Opõe-se aqui a de menos, tá? Aqui, amado. Colocou mesa de mais no salão, colocou mesa de menos no salão. Uns falam de mais, outro fala de menos. Quando encaixar a expressão de menos, já sabe que é separado de mais. Ao encontro de, quer indicar o quê? Ao encontro de, é ser favorável e aproximar-se, né? Quando a viu, foi ao seu encontro, né? E abraçou. Rogério correu ao encontro da namorada, né? Ou seja, aproximou-se da namorada. Então, vamos prestando atenção aí, nessas observações. De encontro, que indica o quê? Oposição, choque, colisão. Quando nós temos o caminhão foi de encontro ao carro que estava parado, ou seja, que ele bateu, não é assim? Ele colidiu. O que ele fez foi de encontro ao que eu tinha dito, ou seja, a ideia contrária, né? Oposição, de encontro. Ou não foi de acordo. A palavra em princípio e a princípio. Em princípio, acho que conseguirei baixar de 44 para 38. De princípio, decidi a princípio e corajosamente que estudaria todos os dias, mas fracassei. Então, ó, esse em princípio inicialmente, né? Dá para fazer essa troca. A pá e ao pá. Ficamos a par de tudo o que ocorreu naquele dia. Olha só, que ficou por dentro, ficou informado. A moeda americana está ao par da moeda financeira, está relacionada ao mercado, né, financeiro, ao capital. A pesquisa chinesa não está ao par da norte-americana. Saímos da aula 3, temos aqui a aula 7. Agora, emprego de algumas classes gramaticais, né? A classe de palavras. Então, trabalhando aqui o substantivo. O que é um substantivo, né? Aquela palavra que vai nomear. Exatamente, vai nomear seres, tá certo? No geral. Então, aqui, a morfologia significa estudar isoladamente as classes de palavras. Então, aqui nós temos 10 classes de palavras. O adjetivo, o verbo, pronome, numeral, artigo, preposição, conjunção, interjeição e substantivo. Então, aqui, substantivo é a palavra que dá nome aos seres. Então, nós temos aqui várias imagens. Cada uma vai receber um nome. Então, aqui eu tenho... Aqui você vai conhecer daqui é o quê? Você pode falar pedraria, pedregulho, pedra, né? Mineral. Então, essa palavra, tudo é o quê? Substantivo. Tá nomeando. Nós temos aqui um animal, uma ave, um papagaio. Não, professor, isso aí não é um papagaio, não. Isso aqui é um periquito, uma curica. Não sei, isso aqui é uma ave. Então, é o nome de uma ave.
É uma espécie, né? E aqui, o que você vê aqui? Tem vários objetos. Nós temos colher, nós temos xícara, temos espírito, tem jornal, tem dinheiro, tá certo? Tem um cappuccino. Então, esses são nomes. E aqui, ó, plantação, agricultura, árvore, né? Bosque, pode falar também. E aqui nós temos o quê? Uma sala de aula. Na sala de aula, e tem ventilador, janela, quadro, né? Professor e alunos. Não quero falar aluno, eu quero falar estudante. Então, são nomes de seres. Fora a questão dos nomes próprios, né? Fabiano, Luiz, Gabriel, Mateus, Lucas, né? Aí você tem nome de professora, tem várias professoras. Aí você vai lembrar Márcia, Alessandra, Lucy, né? Sabrina, Patrícia. É o nome específico, é o nome próprio. Grupo nominal. Isso aqui são classificados como grupo nominal. Por quê? Vai sempre acompanhar o nome. Se fala nominal, você lembra de artigo, pronome, substantivo, adjetivo, numeral. Aí nós temos aqui, ó, as suas duas poesias românticas. Então aqui, ó, o grupo nominal, ó. As é o artigo, suas é o pronome possessivo, duas numeral, poesia substantivo, românticas, adjetivo que vai caracterizar o nome. Agora, letras e fonemas. Daqui, ó, você vai saber a divisão da gramática, né? Que você sabe que ela é fonética, né? Que está relacionada à fonologia, ao estudo dos sons, a sintaxe, a função de cada palavra, de cada termo dentro da oração, a morfologia, né? A palavra solta e a semântica, a questão do sentido. Aí nós temos aqui letras e fonemas. O que é letra e o que é fonema, né? Letra é uma representação gráfica e o fonema, representação do som dessa letra, tá bom? Aí tem a questão da sílaba, que não existe sílaba sem vogal, e o morfema é aquele tijolinho, né? Cada parte da palavra. E a classificação dos fonemas. Vamos aqui. Então, fonema não deve ser confundido com letra. Por quê? Letra é o sinal gráfico. Vamos relembrar aqui, ó. Eu tenho aqui a letra M, tá? Letra. Mas o fonema é me, tá certo? Ótimo. Na língua representamos fonema por meio de sinais chamado o quê? Olha só, letra. Então, que é a letra M. Portanto, letra é representação gráfica do fonema. Beleza? Então, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Então, cada letrinha dessa, olha só, vai ter o quê? Né? Cada, está entre barras. Então, quando eu falo minha, então tem uma letra M, tem um I, tem um N, tem um H e tem o A. Mas quando for falar do H, você sabe que o H não tem som. Ela é somente letra. Nós temos essa divisão dos fonemas, né? Os fonemas são vocálicos, representados pelas vogais, que sai livremente o A pela cavidade, o quê? Bucal. Então, você vai olhar aqui, A, E, I, O, O. Não tem nenhum obstáculo, tá certo? Então, sons resultantes da emissão de A que passa livremente pela cavidade bucal. Há apenas uma vogal em cada sílaba, como foi falado, né? Para ter a sílaba, é necessária a presença da vogal. Então, nós temos aqui, ó, sapato. Cada pedacinho, aqui, ó, tem a presença da vogal. Café. Usina. Então, olha só. A vogal sozinha forma a sílaba? Sim. Consoante sozinha forma a sílaba? Não. Para formar a sílaba, há necessidade da vogal. Agora, os fonemas consonantais, né? Esses fonemas consonantais, aqueles que vão encontrar, né, alguma obstrução, alguma dificuldade, que vai ser fazer uso da questão. Ela vai fazer parte do aparelho fonador, a língua, o dente, os lábios, o palato duro, que é o céu da boca, e outros. Então, nós temos aqui, que são fonemas consonantais? O ruído ocasionado pela obstrução da passagem de ar pelo aparelho fonador. Então, aqui, ó, eu tenho a letra M. Qual é o fonema? Você vai lembrar do me. Fala aí o me, Jama. Me. Aí os lábios vão se encontrar. Aí tem um B, eu tenho um F, né? Eu tenho um P, eu tenho um T, eu tenho um K. Aí você vai descobrindo, né?
que há sempre a questão do ruído, né? Ocasionado por quê? Pela obstrução da passagem do ar pelo aparelho fonador. Já diferente das vogais, tá bom? Por isso que são os sons vocais, que ele tem passagem livre. Agora o dígrafo, não? O que é um dígrafo? Dígrafo é quando eu tenho, né, duas letras representando apenas um único som. Então nós temos aqui quais são os dígrafos que vocês conhecem. Vamos lá, quando você lá estava na escola no ensino fundamental, você chapéu. Aí você vai lembrar que chapéu é o quê? Vai ser escrito com CH. E CH é o quê? Um dígrafo. Eu tenho um C, duas letras, mas representamos apenas um som, que é o X, tá certo? Aí tem telha, tem ninho, o que mais? Tem foguete, tem quilo. Opa, foguete, exatamente, GU. Esse U não é pronunciado, então ele é dígrafo. A mesma coisa acontece com aqui. Aí eu tenho um QU, o U não é pronunciado, tá certo? Tem na C, que mais? Tem exceto. Além desses dígrafos formados por consoantes, nós temos também os dígrafos fonéticos nasais. Ó, as vogais, ó, os dígrafos vocálicos. An, en, in, o, exatamente. Fica até engraçado, né? Mas esse an, se você fala an, duas letras com apenas um som. Você pode representar como? Colocando o sinal de nasalização, que vai dar a mesma pronúncia. Então, aqui estou falando de dígrafo. Então, vamos continuar lá na tela. Então, você tem outras palavras também, da questão do pente, a questão do ponto, principalmente no momento que você vai alfabetizar. A criança está sendo alfabetizada, aprendendo a ler. Aí você fala, escreva para mim a palavra tampa. Ela vai colocar o T, o A, o sinal de nasalização, e o P e o A. Pronto. Às vezes também pode acontecer o quê? Ela só coloca o T e o P, ou o A e A também. Já falou, já escreveu. Tampa, ela faz essa leitura aí. Isso no processo de quando a criança está sendo alfabetizada. Vamos ver aqui agora a próxima, falando sobre o estudo da língua, a figura de sintaxe. A figura de sintaxe, Amadinha, é aquela figura que vai abalar essa questão da estrutura da oração. Pode ser conhecida como figura de sintaxe ou figura de construção. Então, aqui, quais são as figuras, né? Ó, trabalha na construção da frase, exatamente. No normal, numa oração, nós temos sujeito, verbo, complemento e acessório. Vamos lá. Maria foi à feira. Ó, Maria foi à feira. Aí você aí tem um sujeito. Quem é o sujeito? Maria. Qual é o verbo? Qual é o verbo? O verbo ir, né? Foi. Aí nós temos aqui, ó, a feira. É o adjunto, o adverbial. Beleza? Então, é o acessório que foi usado aí. Então, a questão dentro dessa frase, nós vamos ter o quê? Alguma quebra, né? Que vai desestruturar o quê? A frase, a oração. Então, elas são classificadas como anacoluto, anáfora, silepse, polissíndeto, assíndeto, hipérbato, elipse, pleonasmo e zeugma. Aqui nós temos a elipse. Muito fácil quando fala da elipse. O que está faltando aí? Somos felizes. Opa, não apareceu, né, o sujeito, mas dá para saber quem é o sujeito. Por isso que tem essa questão do oculto, do elíptico, né? Sujeito elíptico. Ó, houve a omissão do nós, do pronome nós, da pessoa, da primeira pessoa, né? Aqui do verbo. A primeira pessoa do discurso. E o zeugma? O zeugma é um tipo também de elipse. Mas só que é o seguinte, ela deixa uma marca, tá certo? Às vezes parece, por exemplo, João gosta de matemática, Fernanda, português. Então aí a ausência do verbo gostar. Aparece na primeira, na segunda não aparece, tá bom? Por isso que fala essa omissão marcada por vírgula de um verbo mencionado anteriormente. O assíndeto é a ausência, né, de conectivo, de conjunção. Solange é linda, meiga, sorridente e simpática. O que aparece aqui para marcar? A vírgula, certo? A pontuação. Já o polissíndeto é a oposição.
Ou seja, vai ter a presença marcante, né? A repetição de conjunção, amadinho. Ó, estudou, casou e trabalhou e separou-se. Então, esse polissílabo, né? Presença de conjunção. Anáfora. Anáfora é a repetição da expressão de palavras sempre no início da frase. Ela trabalha, ela estuda, ela é mãe, ela é pai, ela tudo. Esse ela. Ó, pode ser uma frase, pode somente uma expressão, uma palavra. Anacoluto, olha só. Você fala alguma coisa, de repente há uma quebra. Mulheres, impossível viver sem ela. Agora, a selipse. O que é a selipse, né? A silepse, na verdade, desculpa. Nós temos a silepse de número, nós temos a silepse de gênero, nós temos a silepse também de pessoa. Então, aqui, você vai começar a observar na silepse de número. Ó, a maioria chegou, brincaram o dia todo. Vai fazer a concordância com a ideia que quer passar. Qual a ideia? Quando falar a maioria, quem tem, qual a ideia que tem? Parece que é muito, né? Ó, então a Maria aqui é o núcleo do sujeito. Ela tem que estar o quê? Fazendo a concordância na terceira pessoa do singular. Mas a ideia é quando de vários, ela coloca aqui, fazendo a concordância na terceira pessoa do plural. Os brasileiros somos, né, alegres. Ó, os brasileiros. Então, aqui, essa silepse de quê? De quê? De pessoa, né? Então, aqui, a concordância, aqui tá no plural, é mais de um. Seria na terceira pessoa, né, do plural. Mas aí, ele se inclui e fez a concordância, né? Entende-se que ele também é brasileiro e fez a concordância na primeira pessoa. Tá certo? Então, aqui nós temos a silepse de número e a silepse de pessoa. O hipérbato, olha só, ó, de barata Anne tem medo. Qual é a forma, né? Que vamos considerar assim é correto, o que é comum? Anne tem medo de barata. Então, quando falo da questão da figuras de sintaxe, a figuras de construção, está relacionada, né, o impacto que vai ocasionar dentro da oração da frase. Pleonasmo. Olhei Maria com os olhos sonhadores. Ó, se quando a gente fala, ó, olhei, já sabe que a gente olha com o quê? Com os olhos, né? Então, essa daí para dar ênfase, para realçar. Então, faz essa questão ele está sendo aqui redundante, né? E apóstrofe? O apóstrofe, ele quer fazer um chamamento, né? Ele faz uma intervenção, ó, invocando algo, alguém. Vamos lá, Deus, ó Deus, onde está que não responde? Então, aqui, né? Aí você vai lembrar também dessa questão do vocativo. Beleza? Então, amados, olha só, uma excelente avaliação, uma boa prova. Façam com calma, tá certo? Até mais!